simple present, nosso assunto de hoje, é o tempo verbal que expressa ações rotineiras, como a de ir à escola todos os dias. I go to school every day. Mas o simple present é usado também para expressar uma certa ação futura, como por exemplo, first we take a taxi, then we go to the airport. E aí, gente, tudo bem? Como é que é? Estamos dispostos para mais uma aula em inglês? Todo mundo esperto, todo mundo ativo, todo mundo ligado aí na tela? Ótimo. Já está com o seu material na mão? Que material, professor? Ah, que material? Como assim que material? Já não pedi para vocês? Para minha aula você providenciar um caderninho? Para você ir anotando em separado vocabulário, estrutura, vai aprendendo? Porque senão não adianta. Você assiste a minha aula aqui, depois você não aprende mais nada, você não tem aonde estudar. É importante que você comece a fazer suas anotações, tá? Quem tem vídeo em casa, grava, tudo bem. Agora, se você não tem, como é que faz? Tem que ter o seu caderninho, vai anotando. Anotar o que, professor? Vocabulário, palavras novas, junto com o seu respectivo significado. Se você não conseguiu pegar o significado, vai no dicionário. E as estruturas da língua inglesa. Falando em estruturas, então, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai ver hoje em matéria de estrutura? Nós vamos ver presente simples. Aí você vai perguntar, peraí, eu já vi essa aula antes. Você não deu isso na aula passada, não, Sidney? Mais ou menos. Eu dei para vocês na aula passada o uso do verbo to have. E aí eu também abordei essa coisa de presente simples, porque o verbo to have que a gente estava usando era no presente simples. Hoje a gente vai ver uma coisinha diferente, a gente vai ver o presente simples com outros verbos, tá bom? Então presta atenção aqui nessa primeira parte da aula comigo. The simple present, então eu tenho aqui o presente simples, e eu escolhi um verbo, que é um verbo work. Então, the simple present junto com o verbo work, que é o verbo o quê? O quê? Ah, alguém falou? Isso, trabalhar. I work, primeira pessoa, you work, segunda, he, she, it works. Então, eu estou usando um S na terceira pessoa. Essa é a característica do the simple present. É o uso de S na terceira pessoa. We work, you work e they work. Para os demais, então, eu não uso nada. Uso o verbo bonitinho do jeito que ele é, sem a preposição to, porque essa preposição to indica infinitivo. Aqui você já não tem mais o verbo no infinitivo, você tem ele conjugado. E lembre-se, ó, terceira pessoa, o verbo usa S. E aí eu monto frases, né? I work 10 hours a day. Eu trabalho 10 horas por dia. You work 10 hours a day. Você trabalha 10 horas por dia. He works 10 hours a day. Ele trabalha 10 horas por dia. She works 10 hours a day. Ela trabalha 10 horas por dia. E assim por diante, né? Daqui a pouco vai ficar parecendo até musiquinha dos Sete Anões, né? Eu vou pro meu trabalho, eu vou, mas não é isso não, tá? E o it, que apareceu lá, como é que você traduziria it works? It works, não é isso trabalha. Sabe que work também pode ser funcionar? Então se eu digo, por exemplo, it works 10 hours a day, funciona 10 horas por dia, tá? Alguma máquina ou qualquer coisa funciona 10 horas por dia, tá bom? Muito importante isso, gente, que você consiga também abstrair o uso de uma palavra para outra coisa, tá bom? Dá uma olhadinha então aqui para mim, para eu finalizar, ó. It works 10 hours a day, então é isso que eu tinha falado, ó. Funciona 10 horas por dia. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham, e they work, eles ou elas trabalham 10 horas por dia. Sem dificuldades, né? Matou isso aí? Coloca S na terceira pessoa. Que terceira pessoa? He, she, it. He, she, it. Terceira pessoa. He, she, it. Terceira pessoa. He, she, it. Terceira pessoa. Gravou? Você não gravou também agora, né? Mas tudo bem. He, she, it. Terceira pessoa, você coloca S. A partir daí eu faço o quê? Pô, qualquer outro verbo, gente, vai se comportar da mesma maneira. Então vocês vão perceber isso no exercício que eu preparei para vocês agora. Olha aqui. John speak English well. John speak English well. John. Isso aqui não é terceira pessoa do singular ou não? Substitui por um pronome que você descobre. John equivale a he. He, she, it. Então é terceira pessoa do singular. English well. Inglês bem. E eu tenho o verbo speak. Vai S, não vai S? Você decide. Vamos ver essa daqui. Harry come to school by bus. Harry come. Harry é terceira pessoa, Harry ou não? Harry equivale a he, né? Ele. Então é terceira pessoa. Vai S ou não vai S? Você decide, você é quem sabe. Depois, the students, os estudantes, os alunos, write exercises every day. Então, escrever exercícios todo dia.
Os estudantes, isso aqui é terceira pessoa? É, só que é do plural, né? Eles, they. E aí, vai S, não vai S? Mais uma vez você decide. Agora aqui eu tenho George and his brother. George e o seu irmão. Não o seu aí, você que está me assistindo. Não, não é o seu, é o irmão dele. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Olha o pronome aqui, his. É o irmão dele, né? Em português tem essa ambiguidade. George, seu irmão. Tô falando do George, irmão dele, ou então do seu, quem sabe? Em inglês não tem, né? George and his brother. George e o irmão dele. Walk to school. Vai S, não vai S? George e seu irmão substitui por que pronome, hein? They. 5 segundos para você pensar, então. 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe? Terceira pessoa eu uso S. Quando não é terceira pessoa do singular, eu não uso. Vamos resolver o exercício, então? Vamos ver como é que fica? Olha lá. John... Vai S ou não vai S aqui, moçada? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, vai S. John, é he, é ele, terceira pessoa. John speaks English well. Então, o John fala inglês bem. Henry, terceira pessoa também, he. Vai S ou não vai S? 1, 2 e 3, vai S. Comes, é ele, he. Terceira pessoa recebe essa. Então, ele vem para a escola de ônibus, by bus. Olha essa preposição aqui que interessante, né? By, indicando um meio de transporte. By bus, by car, by boat, by bicycle. Posso usar tudo isso para indicar vários meios de transporte. Posso usar a preposição by com vários meios de transporte, tá bom? Pois aqui embaixo eu tenho the students, os alunos. Substitua isso por um pronome. É o pronome they. Terceira pessoa do singular? Não, terceira pessoa do plural. Então, vai S no verbo ou não vai, hein? Dou-lhe 1, 2 e 3. Não, não vai S não. Tá vendo? Você é esperto. Você descobriu que não vai S aqui, só para recheat. E por último, olha aqui o último. George and his brother. George e o seu irmão. Substitui por um pronome, vai dar they. E aí eu uso o quê? S ou não uso S no verbo, hein? Walk. Não, não uso S então. Perfeito, então, gente? É isso aí. Você tem que pensar automaticamente, tá bom? Terceira pessoa do singular, vai S. Não é terceira pessoa do singular, não vai S. Pronto, acabado, resolvido. E esse tempo, George goes to school by bus, por exemplo. George vai para a escola de ônibus. Isso daí indica uma rotina, um hábito, tá bom? Agora, próximo passo. Eu tenho que aprender também outras coisas no presente simples. Acompanhe aqui comigo direto na telinha que eu já explico tudo para vocês. Olha, quando um verbo terminar com a letra O em inglês, então quando o verbo terminar com a letra O, ele vai receber um ES na terceira pessoa. Então não é só de S que vive o presente simples. Go e goes. Então eu posso usar go para todas as outras pessoas e goes para a terceira pessoa do singular. Depois eu tenho do e does, tá? Então eu uso do para todas as outras pessoas e does para a terceira pessoa do singular. Então go, ir, goes é o vai, né? Do, fazer, e o does, faz. Agora, quando o verbo terminarem S, SH, CH, X e Z, ou seja, quando os verbos terminarem em sons sibilantes. Você vai me perguntar, o que é um som sibilante? Preciso explicar? Não. Então, todas aquelas letras definem sons sibilantes. Então, toda vez que um verbo terminar com um som sibilante, ele vai receber um ES no final. Olha lá, vamos ver se funciona? Então, aqui, when the verb ends in S, CH, né? Então, eu vou dizer aqui, SH tem um som de sh, aqui tem som de ch, aqui tem som de sh, é o X, né? E aqui tem som de Z, né? Então, todos eles são sons sibilantes. Eles recebem ES. Então, teach vira teaches, fix vira fixes. Tem mais terminação, professor? Tem. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha também nas outras. Olha aqui, ó. When the verb ends in Y, preceded by a consonant, então quando o verbo termina em Y, precedido por uma consoante, ele recebe IES. Então olha aqui, ó, study vira studies, try vira tries. Então o que acontece? Não é só você colocar o IES, você também está retirando o Y. Tá ok? Tudo bem por aí? Então você, quando termina com Y precedido de consoante, você não somente coloca o IS, como também retira o Y. Tem mais coisa pra gente aprender? Tem. Vem cá, agora a gente vai praticar isso daí então. Vem cá, ó. O exercício é o seguinte, vamos colocar S ou ES ou IES aonde for necessário, Então vamos ver.
Tom go to the movies very often. Tom vai pro cinema very often, muito frequentemente, várias vezes. Vamos resolver direto aqui, mas primeiro pensa comigo. Tom equivale a he, terceira pessoa. O verbo go termina em o. O que ele recebe? Ele recebe S? Não, ele recebe ES. Olha lá, Tom goes. Então, primeiro eu descobri que era a terceira pessoa. Tom equivale a he. Depois eu descobri pela terminação o que ele receberia ES. Vamos resolver o de baixo? You always try to come to school on time. Então, você sempre, tá? Try é o verbo tentar, tenta vir à escola no horário, na hora. Você sempre tenta chegar na escola no horário. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou usar try. Olha, you não é terceira pessoa do singular. You é segunda pessoa do plural ou do singular, mas é segunda pessoa. Então não preciso de S, não preciso de nada. Deixa o verbo quietinho. Agora aqui na de baixo. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Eu vou precisar usar S aqui nesse verbo ou não? Você decide. É terceira pessoa? I é terceira pessoa? Não, é primeira. Não é nem he, nem she, nem it. Então o verbo fica o quê, hein? I want to learn English. Eu quero aprender inglês. John, aqui é terceira pessoa, olha, he, ele, o John. E o verbo carry termina em Y, e esse Y está precedido por uma consoante, tá vendo? A consoante R. Então o que acontece? Eu tenho que tirar esse Y e colocar IES. Então como é que fica? John carries his books in a briefcase. John carrega ou leva seus livros em uma valisa, em uma maleta. Tudo bem por aí, gente? Rapidinho pra gente resolver mais um exercício. Eu quero que vocês prestem atenção agora como é que fica a história do do e does, que a gente já viu com o verbo have. Agora vamos ver com outros verbos. Olha o que acontece, ó. Presta atenção. Make these sentences negative. Faça essas sentenças negativas. Jordan and I do this exercise well. Então, Jordan e eu fazemos, aqui é o verbo do, fazer, né? Fazemos este exercício bem. Jordan e eu não equivale a nós, we. Qual é o auxiliar que você tinha que usar para we? Lembra quando você usava o verbo have? Qual é que era o auxiliar para we? Era doesn't para negar ou era don't? Ah, muito bem, para we era don't. Então como é que vai ficar a tua negativa, hein? Substitui isso daqui tudo por um pronome para simplificar. E aí a negativa vai ficar de que jeito, hein? We, né, eu substituí Jordan and I, we don't do this exercise well. Esse don't aqui é o auxiliar, esse daqui é o verbo. Então nós não fazemos este exercício bem. Tá ok? Vamos ver mais uma rapidinho, né? Porque sempre vale a pena. Negativa a gente tem que aprender direitinho. Olha lá, ó. Mr. Smith teaches English and French. Olha aqui, o verbo é teach, ensinar, e aí você tem ES, terceira pessoa do Mr. Smith, que equivale a he. Bom, se aqui é terceira pessoa, para eu fazer negativa, qual é o auxiliar que eu tenho que usar? Don't ou doesn't? Para terceira pessoa, he, she, it, doesn't. Então, como é que vai ficar a minha resposta? Substitui Mr. Smith por um pronome da he. Aí eu uso doesn't. E o que acontecia com o verbo have? Ele não voltava para o infinitivo? E o verbo teach também volta. Olha, nota, ele perde o ES. É como se o ES que tivesse aqui fosse absorvido pelo do auxiliar. Então eu nego doesn't teach English and French. Tudo bem até aí, gente? Então, para negar, você usa o auxiliar don't ou doesn't da mesma maneira que você vinha fazendo com o verbo have. Tá ok? Por enquanto, é só. Espero que tenha dado para você aprender um pouquinho mais. Na próxima aula a gente se vê. See you later, alligator.